Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? A 24 uma parte. Pois é. Eita Brasil colônia, hein? Demorou, né, Vandim? 1500 até 1822. É muito tempo. Faz as contas aí. Dá mais de 5 anos, rapaz. Essa buga matemática, Vandim. Então, olha só. A gente agora vai tratar da pecuária. Pois é, a pecuária é o patinho feio, sabia? A gente fala muito de cana-de-açúcar, né? Muito de mineração, até de pau-brasil a gente fala. Costuma a gente falar mais de pau-brasil do que de pecuária. Por quê, Vandim? Pois é, por quê, né? Ficou sendo um assunto menor, mas ele tem seu lugar. E é aí que me preocupa, porque o PISM quiser dar uma valorizada na pecuária, o Enem quiser resgatar o papel da pecuária, a gente se trumbica, tá bom? Vamos falar então de pecuária hoje. Tranquilão? Hein? Não morra, hein, minha filha? Acompanha a gente aí, acorda aí, menino, vamos embora lá. Ó, começar para acabar. Acompanhe na nossa lousa digital interativa, hoje ainda mais brilhante porque foi lustrada com fanelas lustra-lustra. Propaganda aí da fanela lustra-lustra. Vamos lá então, galera. Primeiro, quem eram os vaqueiros? A maioria deles, brancos, livres, claro. A maioria deles, índios, mestiços, mulatos, ex-escravos. Olha, o índio, cara, gozado, né? O índio participando de uma atividade econômica, isso tem que ser destacado aqui. Imagino que vaqueiro o índio seria, porque ele conhece o território, pô, ele pode ser muito útil e se dá muito bem nisso aí, tá? Beleza. Minoria. Bom, um ou outro era até escravizado. Mas esse escravizado, que trabalhava como vaqueiro, ele tem a chance de fugir, Vandim? Se ele pega ele para levar um rebanho, que olha, rebanho tem valor econômico. Se ele sai levando as reses, os bois, vacas, elefante, hipopótamo, receronte, se ele sai levando ali os recerontes do senhor de engenho para pastar, ele pode, ó, dar no capinado. Mas você sabe como que era difícil ser um escravo fugido, né? Claro que isso acontecia. Mas aqui, talvez até para reforçar um pouco o laço de confiança, ele vai receber uma compensação. Se ele traz o rebanho e apresenta ao senhor de engenho dizendo, olha aí, durante essas semanas em que estive fora, com o rebanho pastando, algumas vacas pariram e eu trouxe bezerrinhos. A cada 4 crias, o senhor de engenho podia dar uma para o vaqueiro. E isso vai ter uma importância imensa, porque com algum tempo esse vaqueiro, seja ele livre ou escravizado, ele vai poder formar o seu próprio rebanho. Olha a dinamicidade social aí que você não encontrava, por exemplo, na lavoura açucareira. Tranquilo? Vandim, a pecuária foi para o interior, não é? Não é uma atividade litorânea, não. Porque não combina criar gado com plantar cana-de-açúcar. Imagina, quando o boi entra na cana, ele sai mascando o bagaço da cana, porque boi é doido com garapa. Então, não pode. Claro, você vai ter que ter algumas cabeças de gado no engenho, até porque era transporte, era força motriz, mas criação de gado, o próprio Portugal colocava na lei. Ó, do litoral ao interior tem uma faixa de 80 quilômetros onde é proibido criar gado. Então, você que precisa do gado como força motriz, como transporte, você vai ter que ter um vaqueiro para trabalhar para você, para dizer assim, olha, fica com o rebanho para lá. De vez em quando a gente faz aí substituição, morreu um boi, a gente troca e tal, mas o rebanho tem que ficar para lá. Tranquilo? Então, olha, é lá no interior que isso vai acontecer. Com isso, nós vamos ter impactos da pecuária que são muito, muito interessantes, como a gente vai ver. Bom, como é que se criava e por que se criava? O porquê que se criava, eu já te disse, ele é uma força motriz importante. Você não tem eletricidade ainda, você não tem petróleo, você não tem energia atômica, nuclear. Água tônica tem, mas energia atômica não tem. Então, ele é uma força motriz importante.
beleza? Para moer, né? A cana não tem aquela roda, aquela moenda. Atrelar uma junta de bois ali é fundamental para a sua produção. Então, por isso que se criava gado. Agora, como ele era criado? A imensa maioria das vezes prevalece a criação do tipo extensivo. O gado criado solto, sem muitos cuidados, utilizando-se só das pastagens naturais. No sul, a pecuária teve uma característica peculiar. O gado foi criado no sistema intensivo, com mais cuidado, não é? Confinado, visando a carne, charque. Charque é o nome lá no sul para a carne seca do Nordeste, a carne de sol, né? O charque era mais lá do sul. Lá na regência nós vamos ter um BO por conta disso, a Revolução Farroupilha, os produtores de charque vão brigar com os regentes. Lá na frente, irei aí. Não ainda. Muito bem. Vandim, um gado criado com mais cuidados é o quê? Um gado criado comendo sucrilho, hein? Sucrilho com leite, é isso aí, não morra, minha filha. Ok? Muito bem. Come porque tá legal. Agora, Vandim, tem uma parada que envolve pecuária e Rio São Francisco, né? Uma relação de amor ali. Sim, até o Rio São Francisco é conhecido como Rio dos Currais. Amiguinha, meu amiguinho, para você que conhece o boi do açougue, eu quero lhe apresentar o boi, a vaca, o cavalo, a cabrita. Esse povo bebe água, sabia? Isso não aparece assim no churrasco. Lá no churrasco você está comendo um cadáver ali, tranquilo, né? Fazendo aquela... Sabe como é? Mas o bicho real, ele bebe água, caramba. Então, ter um rio do porte do São Francisco, imenso, caudaloso, com muitos afluentes, isso era fundamental para a atividade da pecuária. Então o vaqueiro ele vai seguindo o Rio São Francisco. Ali, às margens do São Francisco, montam-se currais. Por isso o Rio dos Currais. Entendeu, né? E ali, em volta dos currais, pode brotar uma fazendinha. Olha mesmo. E uma estalagem para o vaqueiro dormir. É verdade, Vandinho. Quando eu andava de trenzinho, eu jogava muito estalinho nos outros. Nada a ver com isso, não, minha filha. Toma o remédio aí. Vai lá, pruma. Hein? Nós estamos falando de estalagem. Lugares para você estalar, não. É lugar para você estar lá descansando. Por isso chama estar lá. Vem do aramaico. Então, ali em volta do Rio São Francisco, até vão surgir alguns povoados. Povoados que podem chegar a vilas, podem chegar a cidades, por que não? Então esse Rio São Francisco, ou Rio dos Currais, ele vai ver nascer algumas povoações. Também tem um lance aí que é o seguinte: o comércio de gado, ele faz surgir algumas feiras que dão origem a algumas cidades. Então, olha, você tem cidades no Brasil, como Feira de Santana, por exemplo, na Bahia, surgiu em volta de umas feiras de gado. Vacaria, no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, tem sim cidades. Você pensou que era só a mineração que gerou cidades? Não. Centros produtores de couro, por exemplo, surgiram, claro, sim, claro. Vandinho, a partir disso eu posso concluir que pecuária e mineração tiveram a mesma importância? Não. A pecuária vai ser sempre descrita nos livros de história como uma atividade secundária, subsidiária. Olha, ela não existe para si, ela existe para subsidiar, dar uma ajuda, um subsídio a outra atividade. Ela não é a força motriz do engenho. Então, o principal é o engenho. Ela é secundária. Mas no sul a produção de chá. Sim, no sul é uma exceção. Beleza? Mandinho, e aí entrando ali pelo Rio São Francisco, eles acabaram violentando o Tratado de Tordesilhas? Sim. Aí você chegou na grande importância da pecuária. Não é a força motriz que moeu muita cana. A importância, o que ficou marcado, o legado da pecuária é justamente isso, ter transcendido os limites do Tratado de Tordesilhas. Levando o gado para o interior, cada vez mais para o interior, foram violentando o Tratado de Tordesilhas. E o Brasil, que era só aquela estreita faixa litorânea, aquelas capitanias hereditárias ali que você conhece o desenho, o Brasil foi se transformando nesse tantão de terra que a gente tem hoje. Então, pecuária, ela leva o Brasil
para além das fronteiras delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas. Tem sempre aquela menina que pergunta: Vandim, e a Espanha? Nós estamos entrando para além do Tratado de Tordesilhas, entrando em território espanhol. Sim, sim. Mas lá no meio do mato, quem fiscaliza isso? Você não tem drone? Hein? Não morra, minha filha. Não tem drone para fiscalizar. Então você vai tomando essa sopa pelas beiradas, você faz um curral aqui. Eu sei que isso aqui já não é território português, é território espanhol. Mas você vai chegando, é como quem fura a fila, entendeu? Você vai chegando, olhando, puxa um papo com a pessoa que está na fila, quando a pessoa se dá conta, você está na frente dela. Não faça isso, hein? Não faça isso em casa. Pois é. Então, outra coisa, é importante estar preparado para uma outra questão que fala dos aspectos sociais da pecuária. E gostam de dizer assim, a pecuária se comparada, por exemplo, a lavoura açucareira, ela foi muito mais democrática, porque homens livres podiam se tornar vaqueiros. E naquele sistema onde você acaba recebendo a 4 bezerros que nascem, um é seu, você daí a pouco tem seu próprio rebanho. Olha a dinamicidade social aí. Olha uma atividade econômica sendo inclusiva, considerando mulatos, ex-escravos. Você viu algum ex-escravo se tornando senhor de engenho até agora na matéria? Não viu, nem vai ver. Mas você está vendo aqui vaqueiros encontrando uma chance de ascensão social através de uma atividade econômica lícita. Bacana isso. Então tá lá, ó. Os vaqueiros, aos pouquinhos, vão tendo seu rebanho e os seus ajudantes, chamados fábricas. Não é comum, mas se aparece uma questão falando de fábrica no Brasil colônia, o cara pode dar uma pirada. E às vezes é uma questão sobre pecuária, né? Fábrica é o cara que ajuda o vaqueiro. Ele é um fábrica. Olha só. Muito bem. Vamos falar dos tropeiros. Vandim, uma vez nas aulas de introdução à história você comentou conosco sobre uma historiografia, né, um jeito de fazer história, que é a história dos análises, muito focada às vezes em aspectos que não são datas nem nomes, mas são aspectos culturais, costumes, e você nos alertou que há muitas questões nesse sentido. Sim, eu já vi questões com uma ilustração do vaqueiro e você tinha que descobrir quem era. Não o homem, mas o personagem. E aí dizia lá, aquilo ali é um minerador, aquilo ali é um senhor de engenho. A charada estava em compreender a indumentária do vaqueiro, aquela roupa de couro que tem que protegê-lo. Imagina uma res, um bezerrinho, dispara no meio da caatinga, que caatinga, hein, Vani? Dispara no meio da caatinga e você tem que correr atrás, aquilo tudo espinhento, aquela roupa de couro, uma capa presa nos ombros. Pois é, pode até ser confundido com bandeirante, por isso tem que estar atento ali. Uma bota de couro, entendeu? A alimentação é o famosinho feijão tropeiro. Olha as receitas da Palmirinha aí, olha o Vandinho receitando coisa igual a Palmirinha, tá vendo? É o feijão misturado com a farinha, com a gordura. Pois é, então lembrar dessa alimentação do tropeiro, da vestimenta, a imagem da mula transportando gêneros alimentícios, transportando metais preciosos, percorrendo o interior. Há tropeiros que viajavam 3.000 quilômetros. Ali uma rapadurazinha com farinha para dar sustância. Dá sustância. Entendeu? Então é preciso identificar essa figura do tropeiro. É aquele que conduz a tropa, tá bom? Ou a comitiva. Tranquilo? Uma roupa resistente, uma resiliência imensa para enfrentar o sertão bravio. Pois é, então, a gente vai lembrar que nem todas as questões são organizadas daquela forma positivista, fatos na gavetinha. Às vezes vem uma questão assim que quebra a gente, interpretar uma imagem. Então faça o favor, joga no Google aí. É uma ilustração de um tropeiro, para você não ser surpreendido, surpreendida no dia da prova. Tranquilo assim? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.